Puerpério, pós-parto. Esse período é a culminação, é o momento pelo qual estamos esperando durante 9 meses, né? Desenvolvendo aquele bebê, crescendo aquele bebê, desenvolvendo essa gestação para que haja o parto e então o corpo todo vai passar por um grande impacto. Poderia até se dizer trauma, não trauma no sentido psicológico, mas trauma de impacto mesmo. Acontece um grande fenômeno no seu corpo e agora você precisa não só se recuperar fisicamente, mas também cuidar de um bebezinho que depende completamente de você. Então, o bebê nasce, mas é como se você ainda estivesse gestando esse bebê, só que agora ele está fora do útero. Ele ainda depende de você para crescer, ele depende de você para se desenvolver, ele depende de você para ficar quentinho, ele depende de você para ficar calmo, para ficar tranquilo, ele depende de você completamente. E agora você está sangrando, cicatrizando. Se houve um parto cesariano, essa cicatrização ela é mais intensa. Se houve um parto vaginal, mas houve laceração, você também tem que se cicatrizar. E se não houve nada disso, mesmo assim, o seu corpo está voltando tudo que foi esticado, os órgãos estão voltando para o lugar, o seu útero, que está mais ou menos a 32 centímetros, vai em 4 a 6 semanas voltar para o tamanho de um limão, mais ou menos, 7 centímetros de limão Tahiti. É muita coisa acontecendo. Você vai perdendo muito sangue. É um grande fenômeno. E o que a gente não pode fazer é agir como se fosse algo simples, como se fosse algo corriqueiro, como se a prioridade do momento ou a expectativa do momento fosse voltar à vida normal, fosse voltar ao corpo de antes, fosse voltar a ser produtiva, voltar ao trabalho. Não. A nossa vida moderna hoje em dia tem ditado esse ritmo, mas ninguém avisou a nossa biologia, a nossa fisiologia, que a expectativa do mundo é essa agora. Não, a gente continua sendo do jeito que a gente sempre foi. A gente continua necessitando de repouso, de quietude, de nutrição, de acalento. A gente precisa de tudo isso. Então, uma das coisas que eu quero que vocês peguem nessa live é ajustem as expectativas de vocês em relação ao pós-parto. Pós-parto é um momento desafiador, com certeza. Também é um momento muito gostoso, muito bonito, em que você vai conhecer e se apaixonar por aquele bebezinho novo. Eu tenho memórias muito gostosas do meu puerpério, é um tempo muito gostoso para mim, de descanso, silêncio, ritmo, é quase como se tudo tivesse em câmera lenta, né? Hoje eu tenho um menino de 4, um menino de 2 e um menino de um ano, né? 1 ano, 2 anos e 4 anos. O de 2 anos está com quase 3. Eles têm 1 ano e meio de diferença. A vida é aceleradíssima, mas o ritmo do recém-nascido é quase em câmera lenta. Ele é todo devagarzinho, você tá devagarzinho, o dia e a noite estão se misturando um pouco. A Bruna Botelho, na nossa aula de sono, estava falando, né, que antes você vivia dia e noite. Quando o puerpério vem, quando o parto vem, você vive quase que uma coisa só, porque você não tem mais aquele repouso de 8 horas que você tinha antes. Tudo muda, mas é também muito gostoso. E o que a gente precisa é ajustar nossas expectativas para que esse momento seja leve, seja curtido e seja um momento de resguardo. A palavra resguardo que a gente usa, né, para determinar aqueles 40 dias do pós-parto, justamente vem de proteger. A gente precisa proteger a si mesma, a gente precisa proteger essa mãe, para que ela possa proteger o filho. Eu estava dando uma olhadinha num estudo que fez uma revisão com mais de 20 culturas diferentes, e ao redor do mundo você consegue ver isso. E é interessante por quê? Porque todos os seres humanos têm essa mesma necessidade e ela se perpetua pela cultura ao longo dos séculos. É necessário resguardar, proteger, fazer com que essa mãe se aquiete, cuidar dessa mãe. E a expressão que o estudo mostra, que o estudo coloca é mothered. A gente precisa mother a mãe. A gente precisa ser mãe da mãe. A gente precisa cuidar dessa mãe e o que a gente faz com o bebê, o que ela faz com o bebê precisa ser feito com ela. Ela alimenta o bebê, alguém precisa alimentá-la. Ela abraça esse bebê, acalenta esse bebê, escuta o choro desse bebê,
alguém precisa escutar o choro dessa mãe, acalentar essa mãe, conversar com essa mãe, escutar essa mãe. Esse bebê precisa de um banho gostoso, a mãe precisa também. Esse bebê precisa de carinho, a mãe precisa também. Esse bebê precisa dormir, a mãe precisa também. E aí, a grande questão é que nas culturas, o que era comum era em todas, gente, era que a família fazia esse papel de cuidar dessa mãe. E a sogra, a mãe, às vezes a tribo, a vila, todo mundo se colocava nessa posição de cuidar dessa mãe para que essa mãe descansasse. Então, assim, no Camboja, coloca a mãe ali no negócio de bambu, com calor por baixo, fazendo um tratamento por 3 dias, depois ela fica várias e várias semanas deitada. Na China, eles falam, a expressão que eles usam significa fazer o mês. Ela precisa fazer o mês. É um mês de repouso que ela vai fazer. Tem diversas proibições. Ela não pode nem assistir filme para não cansar os olhos. Ela tem que descansar, ela tem que dormir. No México, tem a quarentena, lá, quarentena. Na Coreia, as mães têm que descansar e comer. Apenas isso. Na Namíbia, na Jordânia, na Guatemala, na Índia, aqui no Brasil, a gente tem essa cultura de cuidar das mães e nós não podemos perder. Mas na modernidade, o que acontece é que as famílias e até mesmo as mães, elas têm rejeitado esse arranjo, né? Às vezes você não tem ninguém para ficar com você, ou às vezes você simplesmente não quer que ninguém fique com você, porque ao mesmo tempo que é bom receber ajuda, tem palpite, tem pitaco, tem pressão, certo? Então, como que a gente ajusta, essa necessidade que a gente tem de ser cuidada com a falta de rede de apoio ou com as novas conformações familiares? Como que a gente faz isso? A minha proposta no Mamãe Leve é ajudar vocês do positivo ao puerpério, da forma que eu posso, que é a melhor forma que eu posso, que é com ferramentas, com informações, com conhecimento, para que vocês possam se planejar, fazer boas escolhas. E como o assunto hoje é puerpério, a ideia é que você tenha uma gestação que vai te dar um puerpério fácil e se prepare para que esse puerpério seja fácil, mesmo sem rede de apoio. Usando o quê? Usando o seu congelador, pré-preparando algumas coisas na sua despensa, fazendo uma compra inteligente, escolhendo os alimentos que vão te apoiar, escolhendo chás, escolhendo suplementos que vão te ajudar nesse momento também, preparando o seu marido para que ele possa te ajudar na parte de alimentação, que é o foco de hoje, mas as outras partes também. Por isso, ele deve pegar aquelas informações que foram dadas nas últimas lives. Você deve arrumar o enxoval da forma que vai te ajudar. Então, se você ainda não ouviu as aulas anteriores, vá lá e escute a aula sobre sono, porque o sono do recém-nascido, quando o bebê dorme, a mamãe pode dormir também, não é? Então, o sono do recém-nascido, bem ajustado, é tão importante para que você descanse nesse período. Dá uma olhada também na aula de saúde emocional. A gente fala sobre como fazer momentos de relaxamento, celebração, de desabafo, de você contar e recontar o seu relato de parto para processar o que está acontecendo. A gente conversou sobre tudo isso ontem também. E o enxoval, a gente também falou sobre itens que vão facilitar muito. Hoje eu vou falar mais um pouquinho, porque eu escolhi alguns deles para o nosso kit de presente para vocês hoje. E esses itens vão facilitar muito esse momento, sabe? A gente precisa se armar, se preparar para essa batalha, para esse tanto de desafio que vem, para que seja fácil, para que seja tranquilo. Então, agora, perdão, já vou fazer uma pausa nessa parte da aula, já que eu falei das coisas aqui do enxoval, e vou falar também para vocês sobre uma mãe leve e sobre a promoção. Então, se você já está pronta para começar uma mãe leve, você já está preparada, você já está convencida, você está só esperando aqui, ó, para botar o número do cartão de crédito. E o Mamãe Leve, ele é um programa muito completo que vai ajudar do positivo ao puerpério e ajuda inclusive tentantes também. Então, se você é tentante, essa pode ser uma ótima aquisição. A gente tem relatos de tentantes que vieram, fizeram comida para fertilidade, a nossa masterclass, entenderam o básico sobre fertilidade. E aí, no Mamãe Leve, as ferramentas do Mamãe Leve, os cardápios do Mamãe Leve, tudo isso casa muito bem com as tentantes também. Então, as mulheres vêm como tentantes e passam, engravidam e continuam o programa todo a serem acompanhadas. Então, elas são acompanhadas até antes do positivo. Mas a proposta do Mamãe Leve é justamente te dar apoio do positivo ao puerpério. Nós temos cardápios, nós temos
e-books, nós temos aulas sobre os mais variados assuntos que concernem a grávida, desde azia, constipação, enjoo, tem o SOS Enjoo que ajuda demais o primeiro trimestre, ou até para as mulheres que têm hiperêmese e enjoam durante a gravidez toda. Temos aulas sobre diabetes gestacional e um acompanhamento sobre isso. O que você pensar, a gente tem. Eu mostro para vocês como vocês vão nutrir esse bebezinho para que ele atinja o seu máximo potencial de desenvolvimento, para que ele evite, para que você diminua o risco dele desenvolver diversas doenças crônicas, para que você tenha um parto mais fácil. Vou dar dicas disso para vocês hoje também nessa aula ao vivo, em relação à alimentação e o parto. Então, é extremamente completo, é um primor mesmo. E a gente tem encontros mensais. Então, todo mês eu junto as minhas aluninhas do Mamãe Leve e a gente faz uma aula sobre um assunto determinado. Então, por exemplo, no mês de dezembro, agora a aula vai ser como aumentar a produção de leite, porque essa é a demanda que elas têm. Então, vamos fazer uma aula especial sobre isso. No primeiro momento, elas aproveitam a aula. E depois elas fazem as perguntas que quiserem. Temos um grupo no WhatsApp em que a gente fica bem próxima também. Então é pegar na sua mão e ser a rede de apoio que você não sabia que você precisava durante toda a gestação. E para essa Black Friday eu queria fazer mais do que simplesmente dar um desconto. Eu queria dar um presente para vocês. E aí a gente montou esse kit com todo carinho, com toda não só foi uma curadoria de o que que eu quero dar de presente, como a gente desenvolveu junto com a artesã essa almofada aqui. Então, os itens que foram escolhidos para ajudar vocês no puerpério. Essa almofada de amamentação aqui maravilhosa, que encaixa em você, é super ergonômica, te ajuda a apoiar esse neném e é um fator decisivo para a amamentação. Ter uma boa posição da mãe, decisivo. O sling, que é uma mão na roda quando você está no puerpério, porque quando você aprende a usar o sling, e tem tutorial para usar esse sling também, você tem bebê calmo. Bebê calmo, mamãe calma. Você tem bebês que tiram sonecas tranquilamente, você tem bebê que tem alívio se tiver cólica, você tem bebê feliz, tranquilo, porque ele tá numa posição super fisiológica, junto com a mãe, sentindo o cheirinho, e você tem mãos livres, não é tão pesado, e é muito gostoso, viu? Eu amo, amo, amo usar os meus bebês no sling nos primeiros meses. Depois temos rosquinhas de amamentação, que também foram feitas para ajudar vocês na amamentação, naquela fase em que está muito sensível ou até mesmo machucado. E o chá de amamentação. Então, é um kit para o puerpério. Daqui a pouco eu vou mostrar em detalhes. Mas eu já queria mostrar para vocês o seguinte: que nós temos apenas 48 kits disponíveis agora. O link tá aqui direto para vocês no chat, vai ficar no chat. Esse é o aviso que eu tinha para dar para vocês antes da gente continuar. Aí vamos fazer a aula e depois eu vou mostrar mais do Mamãe Leve para vocês, e como vai ser maravilhoso tê-las conosco. Então, vamos voltar para nossa aula. Ah, sim, se for compra internacional, tem que conversar com a gente para a gente ver o frete. Isso. Então, se você for só tem 40? 40? Já foram 10? Gente, vocês são rápidas, hein? E alguém perguntou assim: para quem já é aluna do Mamãe Leve, e quer o kit, qual é o link? Eu botei hoje mesmo no grupo do WhatsApp das alunas, que a gente vai ter cupom de desconto em todas essas lojas. A gente conseguiu com os fornecedores para as minhas alunas desconto também para vocês conseguirem adquirir. Mas essa é realmente uma promoção que a gente fez para agora, para Black Friday. Então não tem como eu garantir para as alunas anteriores, sabe? Até porque toda a campanha que a gente faz é diferente. Mas eu queria ajudar vocês, então tá lá no grupo do WhatsApp todos os links para você receber é, os descontos, tá bom? Então, ó, gente, a gente só tem 40 unidades, eu nem sei se tem 40 unidades mais, porque ele subiu, daqui a pouco ele volta falando que tem menos. Mas vamos lá, garantam o de vocês e aproveitem esses 10% de desconto que é só até hoje. Vou continuar falando então sobre como é importante a gente ajustar. A gente já falou como é importante ajustar as expectativas e como que a gente vai agora focar em garantir essa boa alimentação, adaptando a nossa realidade moderna, em que a gente não necessariamente vai ter família cuidando da gente o tempo todo, a gente tem um esquema diferente. Às vezes você tem mais de um filho, então você não descansa da mesma forma, né? Então a gente vai se ajudar
fazendo bom preparo, escolhendo bons alimentos e focando numa gestação saudável para um puerpério mais fácil. Mulheres que não descansam no puerpério têm mais dificuldade na amamentação. Mulheres que não descansam têm fatiga adrenal, que significa que as glândulas adrenais não funcionam direito. E aí, isso é causado por estresse crônico. E aí você imagina que no puerpério, quando você não descansa, com certeza você vai ter estresse crônico durante talvez algumas semanas ou meses, e isso vai causar uma dificuldade de dormir. Já é difícil de dormir com um bebezinho, mas você vai ter insônia porque você não consegue dormir por causa dessa fatiga adrenal. Você vai ganhar peso, você vai precisar de estimulantes como cafeína, vai ter muita vontade de comer açúcar e sal, por isso também o ganho de peso. Um cansaço extremo, então você precisa descansar. Se você não descansar no puerpério, você pode ter problemas na tireoide, você pode ter dores na região do períneo, na região onde houve laceração na vagina, porque você não cuidou direito. É, e aí tudo vai ficando capenga, né? A gente precisa parar, pedir ajuda no pós-parto, precisar de ajuda, descansar não te faz fraca, não te faz improdutiva, não te faz incompetente, te faz inteligente, porque você entende que nesse momento investir a sua energia no lugar certo, que é o descanso, a conexão com o bebê, a amamentação, é o que vai te trazer bons frutos nos meses e anos subsequentes também. Então, o que que você pode fazer? Eu quero começar agora falando para as que ainda estão grávidas, que eu acho que é a maioria de vocês aqui. O que que você pode fazer se você ainda está grávida? O que que você pode fazer ainda grávida para ter um parto e um puerpério mais fácil? Porque o puerpério, ele é o resultado do parto, certo? Se você teve um parto tranquilo, fisiológico, com pouca laceração, sem ser prematuro, sem ter um bebê com diabetes gestacional, que foi um bebê GIG, né? Se você estava com diabetes gestacional e seu bebê cresceu demais, você tem um parto mais fácil. Por ter um parto mais fácil, mais tranquilo, mais fisiológico, a sua recuperação também vai ser melhor. Então, a melhor coisa que você faz, grávida, é cuidar da sua saúde para que você tenha um parto sem complicação. Então, por exemplo, deficiência de ferro é a deficiência mais comum durante a gestação. O que que ela acarreta? Ela aumenta muito o risco de parto prematuro. Então, comer as fontes de ferro, suplementar da forma correta, comer os outros nutrientes que ajudam esse metabolismo do ferro, vai te fazer diminuir a chance de deficiência, diminuir a chance do parto prematuro. Se você está tentando engravidar ou está no comecinho da gravidez, gente, a placenta ela é formada nas primeiras semanas de gestação. Ela começa a ser formada quando você ainda nem sabe que você está grávida, mas continua sendo formada durante todo o primeiro trimestre. E uma placenta bem formada é extremamente importante para uma gravidez saudável. A gente não fala sobre isso o suficiente. Mas sem uma boa placenta, sem um bom cordão umbilical e uma circulação adequada ali, e uma placenta que funciona, o bebê não consegue nutrientes suficientes. É a placenta que faz essa comunicação, tanto hormonal quanto de transferência de nutrientes para o bebê. Se você não tem uma placenta saudável, o bebê não recebe nutrientes suficientes. E sabe o que que acontece? Pré-eclâmpsia, ou restrição de crescimento uterino. E aí, o que que isso vai acarretar? Um parto prematuro, uma cesárea de emergência. E aí você vai ficar na UTI neonatal com seu bebê. Você acha que um puerpério o puerpério mais difícil de todos é esse, é o puerpério em que o bebê tem que estar na UTI neonatal, tendo suporte respiratório, recebendo leite do banco de leite. Você pode pegar ele no colo em horas selecionadas, às vezes não pode pegar durante algumas semanas até ele ficar maiorzinho, não precisar de tanto suporte respiratório. E a gente não pensa muito nisso. E eu não quero que você fique pensando nisso para você ficar com medo, para isso te tirar a paz, te estressar. Não. O que eu quero dizer é: não subestime a sua alimentação e os seus hábitos de vida. Eles são a coisa mais poderosa que você tem para influenciar o seu bebê, desde agora até muito longe, até a segunda geração. O que você faz se você está grávida de uma menina, principalmente, você está influenciando não só a gravidez sua, mas a gravidez dela no futuro, porque ela já está formando óvulos dentro, né, ovócitos imaturos dentro de você. Você está carregando informação genética, você está carregando uma responsabilidade para gerações.
Então, se você tiver diabetes gestacional e a sua bebê for GIG, ela tem uma chance aumentada de ter um bebê GIG também. Então, as suas decisões contam e contam muito. Eu queria passar isso para vocês, eu queria muito que vocês absorvessem isso e não se preocupe, eu não vou só te dar o peso da responsabilidade, eu vou te dar informações e o caminho de como você vai ter essa alimentação boa, ter esses bons hábitos. Mamãe Leve tá aqui para isso, são para te acompanhar durante todo esse tempo, te dar os cardápios, te dar as receitas, pegar tintim por tintim, cada intercorrência que você tiver, a gente vai junto, mas eu também quero que você tenha só nessa aula ao vivo já alguma ajuda no tempo que a gente tem junto. Então, a placenta, para ela ser saudável, você precisa de vitamina A, D, E, K, B1, B2, folato, ferro, zinco, cálcio, magnésio, selênio, colina, DHA, ômega 3. Você precisa de tudo isso via alimentação. Tudo isso precisa estar adequado para que a placenta se forme de forma adequada e saudável. Uma mãe que tem diabetes gestacional tem muito mais risco de acabar numa UTI neonatal, porque esse bebê é muito grande, porque esse bebê vai estar produzindo insulina numa quantidade que ele não deveria estar produzindo. O pâncreasinho dele está trabalhando como doido, porque ele está produzindo essa insulina para controlar o açúcar em excesso no sangue dele. O açúcar em excesso no sangue da mãe se equivale ao açúcar em excesso no sangue do neném. Eles espelham a outro, a relação é muito direta. E aí, quando esse bebê nasce e para de vir esse açúcar em excesso, o que acontece é uma hipoglicemia de rebote. Pum! Tem aquele tanto de insulina, de repente para de vir açúcar. Aí o que acontece com o bebê? Cai o açúcar do sangue dele de uma vez. Aí ele tem uma hipoglicemia, precisa ser internado na UTI, precisa ser olhado direitinho, tem dificuldade, sofrimento respiratório muitas vezes. Às vezes tem lesões no parto, porque ele é muito grande, acaba tendo lesões claviculares se for um parto normal. Às vezes um parto cesárea de emergência com complicações. Então, gente, a melhor hora de você cuidar do seu puerpério é enquanto você ainda está grávida. Não só pelo preparo que eu vou falar para vocês fazerem para o puerpério, mas também para isso, para você ter melhores chances de ter um parto e um bebê saudáveis, um parto fisiológico, tudo tranquilo. Agora vamos então falar sobre a alimentação no pós-parto. Ixi, gente, o áudio está falhando? Ó, vamos tentar de novo aqui. Me falem se o áudio melhorou ou não. Aqui tá travando muito. Hum, e aqui está ótimo. Ai. Aí a gente fica sem saber se é a internet de vocês ou se é a internet minha, entendeu? A maioria das pessoas tá falando que tá normal, Fernanda. Então, quem sabe não é a internet aí? Tô escutando bem. Aí outra pessoa falou que tá travando. Aqui tá parecendo que tá tudo normal, né? Então, eu vou continuar. E quantas unidades a gente ainda tem? Ainda tem, né? Porque tem gente que tá preocupada, mas ainda tem, né? Ah, tá, gente. Vamos lá. Alguém perguntou aqui se a alimentação do pai interfere. Sim, sim, interfere. A qualidade do ovócito e do espermatozoide também interferem no desenvolvimento desse neném e da gravidez. É claro que tudo, olha só, os genes são importantes, a genética é importante, o começo é importante, super importante. Inclusive, a informação genética da placenta, o mapa genético da placenta, vem do espermatozoide. Mas a gente não pode falar assim, ah, é tudo genética. Parou. Por quê? Porque existe uma coisa chamada programação fetal, que é o seguinte, é maravilhoso e é lindo. O bebê, de acordo com os estímulos que ele recebe no útero, liga e desliga genes. Então, com bons hábitos, ele pode ligar bons genes e desligar genes que determinariam coisas ruins. E o contrário também, com maus hábitos e uma exposição a toxinas, níveis inadequados de nutrientes, ele também pode acabar desligando bons genes e ligando maus genes. Entendeu? De maneira geral, é isso. Então, é como se você fosse um jardineiro que está cultivando e você tem ali a semente, certo? A semente ser de qualidade é importante, mas não é só isso. A água, o solo,
a luz solar, a exposição, tudo isso vai determinar se aquela semente vai crescer para ser uma planta saudável. Então, sim, nós vamos cuidar desde o começo, por isso que tem o Comida para Fertilidade, a Masterclass, para ajudar vocês desde este momento, mas eu continuo tudo isso durante a gestação porque não é só a semente, é também todo o processo de cultivo para chegar àquela boa planta. E é assim, programação fetal, a gente tem evidências de que, por exemplo, a sua alimentação que promove uma glicemia, o açúcar no sangue, desregulado, aumentam as chances do seu filho ter diabetes, obesidade, síndrome metabólica durante a vida toda. Então, uma mãe com diabetes gestacional tem uma chance aumentada, o filho tem uma chance aumentada de ter diabetes na infância, na adolescência e na vida adulta. Isso é a programação fetal. É aquilo, né? Se tem uma pergunta que tem a ver com o que eu tô falando, às vezes eu respondo. As outras eu vou deixando para o final, tá bom, gente? Então, falamos sobre a gestação, né? Agora eu quero falar com vocês, já que a gente já está na metade do nosso horário, sobre o puerpério em si e como é essa alimentação no puerpério para que ela seja boa para a mãe e para o neném e para a amamentação e tudo aquilo, né? Muita gente acha que quando o bebê nasce, a parte mais difícil ficou para trás. Então, assim, se eu estava cuidando da minha saúde, da minha alimentação antes da gestação, agora eu posso relaxar. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. As necessidades nutricionais da mãe aumentam na amamentação, quase todas elas, em relação à gestação. Você precisa de mais nutrientes. A sua comida precisa ser mais densa em nutrientes. Porque agora você está cicatrizando, recuperando os seus estoques e dando de mamar. Então, você precisa, como eu falei, tecnicamente você ainda está gerando esse neném, só que está fora do seu útero também. Ao final do parto, você correu 2 maratonas. Durante a gestação, você usou os seus estoques de nutrientes para construir aquele bebezinho, né? Sempre você vai começar a sua gestação com os nutrientes aqui e eles vão descendo. Só que agora você precisa continuar. Você precisa continuar oferecendo esses nutrientes na forma de leite materno e você precisa recuperar o sangue que você perdeu, os eletrólitos que você perdeu no sangue, o ferro que você perdeu no sangue. Você precisa cicatrizar as feridas, você precisa repor todos aqueles nutrientes que foram gastos na gestação. Então, como que você vai fazer isso? Quais são os alimentos que você deve focar? O que que são esses alimentos densos em nutrientes e que nutrientes são esses que o leite materno requer e que o seu corpo requer? Eu vou falar alguns deles. Prestem atenção, podem anotar, tá? E o que é engraçado não, interessante é que a nutrição tem mostrado como a comida ancestral, tradicional, trazia esses nutrientes. Então, as comidas que todas as culturas davam para suas puérperas têm esses nutrientes que a ciência tem visto que são necessários para essa recuperação, para o leite materno, para a cicatrização e tudo mais. Por isso que a Mamãe Leve tem 3 pilares, tem uma tríade, né? Que é a praticidade moderna, a gente vai botar tudo na prática. Vocês sabem que eu sou extremamente prática, que eu adoro um congelador bem abastecido, que eu adoro preparos rápidos, que eu adoro uma lista de compras, que eu adoro. É praticidade. Eu tenho 3. Se eu tiver um quarto, gente, praticidade. Não tenho tempo para ficar 1 milhão de anos na cozinha. Eu quero descansar, eu quero dormir nesse puerpério, eu quero cheirar meu bebê, eu quero beijar meu bebê, eu quero fazer uma caminhadinha, tomar um sol na cara. É isso que eu quero. Eu não quero ficar na cozinha. Nem posso ficar em pé na cozinha, certo? Tô ali recuperando, tenho que descansar. Então, praticidade moderna. A outra coisa é evidências científicas atualizadas, bem estabelecidas. Tudo que eu falo tem estudos atrás cooperando. Então, o material do Mamãe Leve, as minhas alunas sabem, tem trocentas referências bibliográficas no final de cada para as minhas alunas que são curiosas e querem saber, mas de onde você tirou isso? Tem lá. Além disso, a tradição ancestral é o terceiro pilar. Então, ciência, evidências científicas modernas, tradição e, ao mesmo tempo, a praticidade moderna. E assim a gente constrói uma mãe leve. E a tradição era isso. Comida ancestral para puérpera, caldo de ossos, órgãos, fígado, frutos do mar, ovos, comidas quentes com bastante líquidos, chá,
canjica, mingau, galinhada, caldos, sopas, coisas com gengibre, coisas com canela. E aí a gente vai vendo a ciência, vai vendo como tudo isso faz total sentido com a fisiologia, com a recuperação da mãe. Por exemplo, proteínas. A sua alimentação no pós-parto a sua alimentação no pós-parto precisa ser rica em proteínas de origem animal. Ai, Marina, eu sou vegetariana, vegana. Calma, lá no Mamãe Leve a gente tem aulas só sobre isso. Por quê? Porque a verdade é que os nutrientes que são essenciais para a fertilidade, gestação e também para o puerpério estão na sua melhor forma de absorver, na sua melhor disponibilidade, nas suas melhores quantidades em produtos de origem animal. Então, se você escolhe um caminho sem esses produtos de origem animal, você vai precisar se esforçar bastante, ser muito intencional e ter muita informação para tentar suprir. Não vai conseguir ser igual, mas suprir, pelo menos parcialmente, isso. A verdade é que os produtos de origem animal, eles têm esses nutrientes, principalmente, por exemplo, proteína. Aí você vai falar, não, tem as proteínas vegetais também. Sim, mas as proteínas de origem animal, os aminoácidos de origem animal, são aminoácidos que estão ligados com o processo de fertilidade, gestação e puerpério mais intimamente, mais diretamente, porque não são os mesmos aminoácidos, pecinhas de proteína, que tem no mundo vegetal e no mundo animal. É diferente. Então, eu falo muito sobre carnes de segunda e caldos de ossos. Por quê? O caldo de ossos, aquele caldo que a gente faz, por exemplo, uma galinhada, né? Vamos supor lá, onde você está no Brasil, tem o costume de comer galinha cozida no puerpério? É aquele caldo que foi cozido com a galinha e com os ossos, e esse caldo ganhou colágeno, esse caldo ganhou eletrólitos, maravilhoso para o puerpério. Esse colágeno, esse caldo tem os aminoácidos glicina e prolina. Glicina e prolina são aminoácidos, lembrando que aminoácidos são pecinhas que a gente usa para formar proteínas. Então, ele tem as pecinhas glicina e prolina que o seu corpo precisa para formar uma proteína chamada colágeno. E você precisa de colágeno no pós-parto, com certeza, durante a gestação também. Isso a gente sustenta isso na gestação toda. Por quê? Porque você está esticando. Você está criando um novo ser que vai ser 60% colágeno. Você está esticando o seu útero, você está esticando as suas mamas para poder criar o leite. Está tudo esticando. Você precisa de colágeno, muito colágeno. Por isso que na gestação, a glicina e a prolina passam a ser, a glicina passa a ser um aminoácido essencial que você precisa na alimentação. Você não consegue suprir só com o que o seu corpo produz. E no puerpério isso também é verdade. Se você tem que cicatrizar a laceração, se você precisa cicatrizar uma cesariana, você precisa de glicina e prolina, ou simplesmente para repor o colágeno do seu corpo, né? É, então a glicina e a prolina encontra onde? Nesses caldos de ossos, nessas carnes de segunda. Então, se você faz aquele caldo, a cartilagem, a gelatina, tudo isso tem glicina e prolina para você construir uma boa saúde no pós-parto. Então faz todo sentido esses caldos, faz todo sentido essas carnes com ossos, faz tudo todo sentido com o que a gente precisa e essas proteínas também. Que mais? Então já notaram aí que não só a galinhada é gostosa, a costela com mandioca é gostosa. Eu tenho inclusive aqui, ó, esses aqui são os e-books do Mamãe Leve, com as receitas. E tem um só para puerpério, tem um para gestação, tem um para o puerpério. No cardápio da gestação, a gente come dos dois, sabe? Eles são. Tem muita coisa em comum. Faz todo sentido, né, gente? A gente precisa de certos nutrientes na gestação e continua precisando deles no puerpério com algumas mudanças. Mas, ó, tem receita do caldo de ossos que eu falei pra vocês, que é tão rico em glicina, e aí eu uso esse caldo de ossos pra fazer sopas, para cozinhar outras coisas. Se for cozinhar um arroz, você pode usar caldo de osso. Vai fazer uma sopa, caldo de ossos. Vai fazer um cozido, caldo de ossos. Que mais? Tem o ensopado marroquino de carne com lentilhas, a sopa de tacos, o butter chicken, que é um prato meio indiano que também usa frango com osso, ragu de cordeiro, que também usa osso. Que mais? Aqui.
ragu de carne, costela com mandioca, carnitas de porco, galinha caipira com molho de açafrão e batatas, harira, que é uma sopa de cordeiro com lentilha e grão de bico. Tudo isso tem a glicina prolina, as proteínas, que vão ajudar a reparar esses tecidos esticados, cortados e rasgados. Outra coisa que isso tem são eletrólitos. Então, esse caldo tem bastante eletrólitos que vão ajudar nos fluidos, na hidratação da mãe, que perdeu muito sangue no pós-parto. Então, faz todo sentido. Faz sentido você usar chás, faz sentido você usar caldos e você se hidratar muito. Gente, puerpério dá fome e dá sede. E você precisa responder isso adequadamente. Você precisa beber bastante água e você precisa comer bem. E não é comer qualquer coisa. Vou falar para vocês que o que você come influencia no que o leite materno tem, na qualidade do leite materno. Então, o que que você precisa comer para que o seu leite materno seja rico e saudável para o seu bebê? Gente, leite materno é sempre saudável, tá bom? Sempre saudável, o melhor alimento, super alimento. Mas eu vou falar com vocês que existem alguns nutrientes que eles dependem da dieta materna. Então, falei dos caldos, das carnes por causa dos eletrólitos e por causa das proteínas, especialmente desses aminoácidos que constroem colágeno na gente. Além disso, é muito importante que a gente come. Ó, alguém perguntou: há necessidade de suspender o colágeno em pó por um tempo após parto para evitar queloides na cicatrização? Não, de jeito nenhum. Pode continuar, e, inclusive, ele pode te ajudar a bater a sua necessidade de colágeno, tá? Se você pode usar caldos de ossos, carnes de segunda, pode comer gelatina incolor, né, em receitas, como por exemplo nas balinhas de gelatina que tem também no nosso Mamãe Leve. E o colágeno é um dos suplementos que eu uso durante toda a gestação. O colágeno da alimentação, o seu corpo vai usar o colágeno via suplemento. O seu corpo vai usar da mesma forma do que o colágeno via alimentação. Ele vai pegar esse colágeno, a proteína, e vai quebrar. Digerir é quebrar, né? Vai digerir, quebrar em aminoácidos, pecinhas, e aí essas pecinhas vão ser usadas onde precisar. Se você estiver precisando, porque está faltando proteína na sua dieta, de outras proteínas, o seu corpo vai fazer outras proteínas e não colágeno. Por isso que a dieta inteira, a alimentação inteira precisa estar adequada em proteínas e ter os aminoácidos para fazer colágeno. Então pode usar sim. Outra coisa, a muriçoca, gente, tá me picando. O pior é que o veneninho já tá ali. Tô me coçando toda. Tá. Que mais? No e-book, as receitas são divididas de acordo com o trimestre de gestação? Jéssica, não. Os cardápios são. Então, você tem cardápios para cada trimestre, ó. Por exemplo, esse é o cardápio do segundo trimestre. E você pode adaptar com as informações que eu vou te dar, com o conhecimento que eu vou te dar, você pode adaptar, e usar coisas do primeiro, do segundo, do terceiro de forma intercambiável. Por mais que no segundo e no terceiro trimestre, por exemplo, eu tenho mais enfoque no ferro, no primeiro trimestre eu tenho mais enfoque nos enjoos que podem acontecer, nas aversões. Então, assim, no primeiro trimestre, geralmente a mulher não está conseguindo comer ovo de manhã, mas eu quero que ela consuma ovo. Então, eu tenho truques nas receitas para que ela consuma o ovo e consiga comer a colina. Vou falar da colina já já. Então, tá dividido em trimestres, e aí você vai olhar aqui, ó, cardápio. De segunda a sexta, as refeições. E aí você vai olhar aqui, shakshuka. Aí você vai olhar no e-book. Cadê a, perdão. Cadê a receita de shakshuka? Achei, tá aqui a receita de shakshuka, vou fazer, entendeu? E aí o cardápio é assim. Tem o cardápio inteirinho aqui para você. Tem na forma de preparos da semana, porque você não necessariamente vai comer. Você não precisa seguir. Segunda-feira eu vou comer isso, quarta-feira eu vou comer aquilo. Então, esse aqui é um atalho para você ver quais são, de forma global, quais são os preparos que você vai fazer na semana. É, E se for alguma receita que não tem no e-book, ela está suplementar no próprio cardápio. Além disso, tem a lista de compras e o adiantando, que é um campo em que eu te mostro como você vai fazer um passo a passo para cozinhar no começo da semana, adiantando os preparos para durante a semana ser mais fácil você seguir o cardápio. Então, como eu falei, praticidade.
tradição, evidência científica e praticidade moderna. Então, tem os cardápios para cada trimestre e os e-books você faz quando você quiser. Agora, alguém perguntou, Marcos Moreno perguntou, quais alimentos ricos em ferro para a gestante? Olha só, Marcos, era exatamente esse o ponto que eu ia falar agora. Além, vocês estão anotando aí, né, no puerpério, lembra? Carnes com ossos, carnes de segunda, colágeno, gelatina, os caldos, os eletrólitos, os fluidos, fontes de ferro e vitamina B12. Existe uma perda muito grande de ferro por causa do sangramento do puerpério. E a maioria das mulheres termina a gestação com ferro lá embaixo, porque o bebê requer muito, muito ferro. Como eu falei, é a deficiência mais comum durante a gestação. Então, as fontes de ferro são. O que que vocês acham? Me conta aqui no chat. Quais vocês acham que são os melhores alimentos ricos em ferro? A gente é ensinado que feijão é fonte de ferro. Fonte de ferro tem 2,2 miligramas a cada 100 gramas. Mas é um ferro que o corpo não absorve tão bem, porque é um ferro de origem vegetal, um ferro não M. A gente precisa de ferros do tipo M. Então, fígado, ó, botou carne vermelha, folhas escuras. Carne vermelha é bom, tem 2,4 miligramas, por exemplo, de ferro. Folhas verdes escuras tem um ferro inferior. É bom, continue comendo por uma variedade de motivos, mas não é a melhor fonte de ferro. E, como eu falei, a carne bovina tem 2,4 miligramas. A sardinha tem mais. O coração de galinha tem 9 miligramas. O fígado de galinha tem 11 miligramas. Enquanto o fígado bovino, acho que tem 7 miligramas. Então, a gente precisa focar nisso, tá? No nosso cardápio, nas nossas receitas, eu ensino isso. Temos aqui, por exemplo, o patê de fígado, que é um jeito de você comer fígado, mesmo que você não goste de fígado, você vai fazer um cubinho de fígado e enriquecer o hambúrguer, o kafta, o quibe, e vários outros preparos que a gente tem aqui. Então, eu enriqueço muitos preparos com fígado, enriqueço os preparos, boto, aqui tem chili com carne que faz fígado, almôndegas que vão fígado, e tudo de um jeito escondidinho. Além disso, você pode comer o fígado também, é que a maioria das pessoas não tolera, ainda mais quando você tá grávida, achando o cheiro de tudo meio esquisito, né? Que mais? Sardinha, tem várias receitas com sardinha, porque sardinha é uma ótima fonte de ferro, cálcio, ômega 3 DHA. Então, super importante durante o pós-parto e também durante a gestação. Você continuar comendo ferro e B12. E B12 a gente encontra onde? Em alimentos de origem animal, especialmente nas carnes, né? Voltando aqui para o meu esqueminha para eu não esquecer nada de vocês, para falar para vocês, né? Então, B12, ferro, já falamos, de continuar comendo carnes e tudo mais. Ovos e frutos do mar também são alimentos que a gente vê muito na tradição ao redor do mundo para dar para as puérperas. Por quê? Ovos têm bastante colina, que é extremamente importante, vou falar daqui a pouco para o leite materno. E o DHA, ômega 3 também, que tem nos frutos do mar. Vou falar já já. E além disso, você precisa de mais energia durante o puerpério, certo? Você vai ter uma fome de leão. Você precisa de 500 calorias a mais para fazer leite materno nos primeiros 6 meses. Por dia, 500 calorias a mais. Se uma mulher come 1.700 quilocalorias, 1.800 quilocalorias, uma mulher assim de uns 60, 70 quilos, agora ela precisa de 500 calorias a mais. É quase um terço, um pouco menos de um terço do que ela já come a mais. Então você vai ter uma fome de leão, mas você precisa responder essa fome de leão comendo bem. É muito fácil comer pouco no puerpério, comer insuficientemente no puerpério, apesar de você ter essa fome de leão, porque é um recém-nascido, ele precisa de você o tempo todo. Então, se você não tem comida pré-preparada, se você não tem lanchinhos disponíveis para você, você acaba comendo menos. Por isso que no nosso book de puerpério e nas receitas, tem as receitas. Opa, perdão, esse aqui não é o de puerpério, esse aqui que é. A gente tem as receitas que eu falei para vocês do congelador para adiantar. Então, tem diversas receitas para você colocar no seu congelador e tem um guia de como você vai fazer isso em 3 dias. Se você gastar 2 horas em um dia, 2 horas em um dia, 2 horas em um dia, então 6 horas no total, dividido em 3 dias, você consegue abastecer o seu congelador para o puerpério, seguindo o nosso passo a passo, nossa aula, nosso guia. Além disso, eu tenho uma aula no congelador, eu tenho uma aula de receitas muito fáceis para o marido ou para a rede de apoio. Então, eu tenho uma aula para os maridos, em que eu vou ensinar para eles, mesmo que eles não saibam cozinhar nada, como eles vão fazer preparos gostosos, nutritivos, que sujam uma panela só, que tem uma parte que é feita no micro-ondas. Fáceis, fáceis mesmo, mas que vão nutrir vocês. Tanto você quanto ele, que também vai comer, né?
E a terceira parte do e-book de puerpério é lanchinhos para dia, noite e madrugada. Que são esses lanchinhos que dá para comer com uma mão só ou que vão realmente te nutrir. Porque se você vier só com uma frutinha para matar o lanche, a fome de leão da puérpera, não vai funcionar. E aí, gente, vai ficar comendo o quê? Barrinha de cereal e clube social? Não dá. Então, prepare o seu freezer, prepare a sua despensa com essas coisinhas aqui. A gente tem várias receitas. Você precisa de alimentos ricos em ferro, ômega 3, gorduras. Vegetais cozidos, mingaus, essas coisas também podem te ajudar na sua digestão. Tem também no Mamãe Leve sobre constipação e no puerpério isso acontece. Às vezes a gente fica com medo de fazer cocô nas primeiras semanas, né? Nos primeiros dias, principalmente. E aí a gente acaba mais constipada. Então a gente precisa tratar com certas receitas, suplementos, às vezes, para ajudar os movimentos intestinais da mamãe. Por quê? Porque às vezes ela fica com medo de fazer força naquele lugar que está machucado, que foi muito esticado, que foi rasgado. Então, ela precisa de um cuidado especial. Gente, por enquanto, todo mundo está ganhando o kit, tá bom? Quando acabar o kit, eu informo. É, podem ficar tranquilos. Todo mundo ganhou, por enquanto. A gente. Senão, o Matheus tinha descido aqui e falado para mim. Não é? Ele tá ouvindo a live agora. Ó, a gente ainda tem 30 kits. É. Tã, tã, tã. Tô vendo aqui, ó. Tem como adquirir o e-book só do puerpério? Tem interesse, por aqui tá no final da gestação. Camila, não. A parte do puerpério é ampla, não é só o e-book. Tem várias aulas que vão te ajudar. E tem aulas que vão te ajudar também, não em relação à alimentação, mas, por exemplo, tem aula com consultora de alimentação, aula sobre parto com uma doula, sobre manejo de dor, aula com uma pediatra sobre cuidados com o recém-nascido. Então, ele não foi feito só para gestante, ele foi realmente feito positivo ao puerpério. É, Agora, conversa lá no nosso chat, porque se você não quiser o kit, às vezes você está no final da gestação e já comprou uma almofada, já comprou um sling, conversa lá no nosso chat no WhatsApp, talvez você consiga conversar algum tipo de desconto nesse sentido. Agora, vamos terminar então falando sobre amamentação. O que que vocês acham, gente? O que que vocês acham de amamentação? Será que o que você come tem algum tipo de influência? Será que pode comer qualquer coisa? Será que vai dar cólica no neném? Será que existe proibição? Vamos falar sobre esse assunto, então, para encerrar essa aula. E aí depois eu mostro para vocês, quem tiver na dúvida, quiser saber sobre mamãe leve por dentro e tudo mais. A amamentação é um milagre. O leite materno é um superalimento e a mãe consegue criar esse leite materno em condições extremas. Então você vê pessoas desnutridas na África com uma alimentação terrível, no sertão do Brasil, e que ainda conseguem amamentar os seus filhos. E eles crescem, sabe? É incrível, é realmente um milagre. É o melhor alimento para o bebê, indiscutivelmente, fisiologicamente é. É claro que as mamães que usam fórmula também são excelentes mamães e os bebês podem ser saudáveis, mas o bebê foi feito para receber o leite materno, o organismo dele foi feito. Então, o que eu quero aqui não é tirar do poder, da maravilhosidade do leite materno, mas encorajar vocês a terem uma alimentação e serem muito bem informadas para entenderem que o que você come influencia, sim, a quantidade e qualidade do leite materno. Alguns nutrientes, eles ficam relativamente, como fala, não sofrem alteração. Então, por exemplo, as calorias, a proteína, o folato e muitos minerais se mantêm mesmo em situações extremas de desnutrição da mãe. Então, uma mãe que está comendo super bem e uma mãe que está comendo mal vão ainda produzir um leite com calorias, com proteína, com folato, com diversos minerais. Mas e a mãe? A mãe tá lá com uma depressão de nutrientes muito grande. Ela mesma não está com uma saúde boa, bem sustentada. E uma mãe que não tem essa saúde boa, bem sustentada, não vai ter uma força para cuidar do seu filho também, né? Nem uma clareza mental, nem nada disso. Inclusive, se você é deficiente em ferro, B12, colina, vitamina A, durante a gestação você tem uma chance maior de ter depressão pós-parto. E durante o pós-parto também, se você come mal e continua com uma depressão de nutrientes, você tem uma chance maior de ter depressão pós-parto. E diversos outros aspectos que a gente já falou sobre a recuperação, né, gente?
Agora, nutrientes que são diretamente afetados. Se na dieta materna não tem o suficiente, no leite materno também não vai ter o suficiente, são vitaminas do complexo B, todas menos o folato, B1, B2, B3, B6, B12, vitamina A, vitamina D, vitamina K, colina, ômega 3 e ácidos graxos especificamente, selênio e iodo. Então, são muitas coisas. Se a mãe não tem ômega 3 suficiente, o leite materno do bebê não vai ter ômega 3 suficiente. E se ele não está recebendo ômega 3 suficiente, ele não vai desenvolver tão bem o cérebro dele. Colina, por exemplo, que a gente encontra no fígado e na gema de ovo. Durante a gestação, a necessidade já é alta, 450 miligramas é o que a gente tem esperado. Durante a amamentação é maior, 550 miligramas. Isso precisa ir para o leite. O bebê nasce com 25% do cérebro desenvolvido e no primeiro ano de vida ele dobra de tamanho o cérebro. Ele precisa do quê para formar esse cérebro bem? Ele precisa de folato, ele precisa de colina, ele precisa de ômega 3, ele precisa de ácidos graxos. Se ele não tem isso, ele tem atraso de desenvolvimento, ele não vai ter uma memória tão boa, ele não vai ter um aprendizado tão bom, e os impactos podem ser durante a vida toda. De B12, a gente tem diversos estudos de caso com mães veganas que não cuidaram do B12, que não suplementaram, e que os bebês tiveram danos irreversíveis cerebrais. Alguns reversíveis, 50% deles reversíveis e outros irreversíveis. O tamanho do cérebro mesmo é afetado desse bebezinho. Então, o leite materno precisa ter o nosso apoio durante a nutrição também. Que mais? Tu, 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 tu. Se você consome, eu achei isso interessantíssimo. Se você consome muitas gorduras trans, o leite acaba tendo gorduras trans e no nível sanguíneo do bebê ele tem mais gorduras trans e isso tem uma maior predisposição dele ter obesidade, diabetes. Então a sua alimentação faz diferença. Pessoal, tô dando uma olhada aqui no chat e vendo o que que eu vou conseguir responder, porque o nosso tempo tá acabando, tá bom? É, eu não vou falar sobre fórmulas, tá bom, Débora? Isso é muito individual. Eu não tenho esse know-how. Isso é do pediatra e você conversar com o pediatra, tá? Em termos de suplementação para o bebê também. Sushi na gestação e pós-parto prejudica? Vamos falar sobre isso depois, tá, Tairine? Que eu tenho pouco tempo, mas tem post sobre isso no nosso Instagram, que eu já falei sobre isso também. Há alguma relação entre alimentação e risco maior de ter filhos autistas? Tem alguns estudos interessantes sobre deficiências de alguns nutrientes, como, por exemplo, o ferro, que aumentam a chance de filhos autistas diagnosticados até 2 anos. Beleza. Depois eu falo também, Gabriela, me manda mensagem no WhatsApp e a gente conversa sobre intolerância à lactose, tá? Pessoal, uma Mãe Leve está aqui, então, oferecendo a vocês esse apoio do positivo ao puerpério. Quero mostrar um pouquinho do que vocês vão ver no nosso programa. Mas olha só, o programa Mamãe Leve, ele costuma custar R$ 960 para esse apoio durante o positivo até o puerpério. E, inclusive, para as tentantes, eu tenho uma extensão de garantia. Se você ainda é tentante, eu estendo o seu acesso para que quando você engravide, você tenha o acesso durante toda a gravidez e também o puerpério. Se você, Deus me livre, perdeu o bebê, a gente pausa tudo e depois que você engravidar de novo, quando você estiver pronta, a gente reativa o seu acesso e você tem de novo do positivo ao puerpério. Eu não quero deixar ninguém na mão e não quero adicionar pressão nas mães que estão tentando conceber ou que estão numa situação difícil, como por exemplo uma perda gestacional, longe de mim. Então custa R$ 960. A almofada de amamentação, vou até mostrar para vocês que é maravilhosa. Ela é ela é super firme, bem cheinha, para ela ficar bem encaixada e ela tem um suporte lombar também. Ela não é daquela incompleta, não. Ela é maravilhosa. A gente desenvolveu isso aqui junto com a artesã justamente por causa disso. Fazia questão. E você consegue, ela é tão firme que você consegue colocar ela aqui, pegar o neném no colo e sentar para amamentar, sem ter aquela dança de tentar encaixar o bebê.
Essa almofada custa R$ 220. E aqui você vai receber esse de bônus, né? A rosquinha de amamentação, que vai te ajudar muito nas lesões ou mesmo na sensibilidade, custa R$ 35. O sling da Dona Chica, maravilhoso, de malha 100% algodão, ele é levemente elástico, o que faz o bebê ficar muito aconchegado. E para essa fase de recém-nascido, os primeiros meses, é o melhor sling. Eu usei durante a gestação dos 3 e é maravilhoso. Durante a gestação, né? No puerpério dos 3 e depois, muito tempo. Até hoje eu boto o Ulisses aqui. Ele já tá com quase um ano, então eu vou ter que trocar, mas eu amo. Ele custa R$ 150, tá? O chazinho, que é uma das sugestões para amamentação, que pode inclusive ter benefícios digestivos para o bebê, tem uma aula sobre cólicas e recém-nascido lá no nosso Mamãe Leve, que é excelente. É, ele custa R$ 20. E os custos de envio de tudo isso são R$ 45. Então, tudo isso custaria R$ 1.430. Só que se você fizer a compra hoje, você se leva tudo por 950. Então, gente, tá valendo muito a pena. Esse é a melhor oferta que a gente tem do Mamãe Leve no ano. Se você tá tentante, vem também, porque aí quando você estiver grávida, você já tem tudo isso à sua disposição. A gente tem uma tentante que me mandou mensagem agora mesmo no grupo do Mamãe Leve, na verdade, semana passada. Depois de 7 anos tentando engravidar, ela entrou no Mamãe Leve, começou a seguir o cardápio, engravidou. E eu recebo diversos depoimentos, assim, porque quando a gente muda a alimentação, a gente dá uma chance muito melhor para o nosso corpo, otimiza muito a nossa fertilidade, né? É, ainda temos alguns kits, tá, gente? Estão perguntando aqui no chat. Agora, deixa eu mostrar para vocês, então, como funciona o Mamãe Leve. Quando você entra no Mamãe Leve, a primeira coisa que acontece é que você recebe um formulário para você responder. E esse formulário eu respondo pessoalmente, a cada um com um e-mail, te guiando sobre como você vai usar o Mamãe Leve à sua disposição da melhor forma. Porque às vezes você entra no primeiro, no segundo, no terceiro trimestre, e aí você pode usar essa plataforma de um jeito melhor. E aí eu te pergunto sobre a sua alimentação, sobre os seus suplementos e dou também orientações gerais. Então, é de pertinho mesmo. Então, você responde esse formulário e depois você já pode vir aqui e começar a aula o módulo de fundamentos. E aí você vai saber sobre quais são os alimentos campeões, sobre o ganho de peso na gestação, tem uma calculadora para você saber como lidar com isso, como são os macronutrientes, né? Como você vai criar esses cardápios. Depois tem sobre cada um dos alimentos campeões, como planejar os cardápios. Então eu mostro o meu método de como criar cardápios aplicado para gestação, que é super prático. Falo sobre atividade física, toxinas e manejo do estresse, que são pontos muito importantes para a gestação. Tem aula só sobre gestação vegetariana e o cardápio. E aí tem um módulo para cada trimestre. Então, no primeiro trimestre, a gente fala sobre enjoos, tem um checklist do primeiro trimestre, o que esperar do primeiro trimestre e os cardápios que eu estava mostrando para vocês antes. Tem a mesma coisa para o segundo e para o terceiro trimestre. No terceiro trimestre, além dessas informações, tem também uma aula sobre parto, tem o material para você fazer o seu plano de parto e também o que comer no parto. Porque você pode comer no parto e tem alimentos que vão te ajudar no parto, te ajudar a ter mais energia, considerando a digestão do parto. E aí tem um módulo só para o puerpério, que a gente fala sobre o puerpério, sobre a alimentação em mais detalhes, com mais tempo do que eu tive hoje para falar com vocês. Tem o e-book, né? Tanto o da Mamãe Leve, da gestação, quanto do puerpério. E tem aquelas aulas que eu falei, ó, aulas sobre como abastecer o seu freezer e aulas para os pais, lembra? Para ajudar aí sua rede de apoio a te alimentar durante o puerpério. Essas aulas aqui sobre o freezer são muito boas, porque elas mostram tintim por tintim como que você, com pouco trabalho na cozinha, vai encher o seu freezer com comidas que acalentam o corpo, dão um carinho no coração e ao mesmo tempo nutrem você com essas coisas todas que eu falei para vocês hoje, esses nutrientes importantes. Tem um módulo só sobre diabetes gestacional, com cardápios e também com aulas para te ajudar a monitorar a sua glicemia e materiais para isso também.
Além disso, a gente tem aulas do assista em caso de náuseas, vômitos, aversões, desejos, azia, constipação, pressão alta. E aulas ao vivo que a gente vai adicionando a cada momento. Então, por exemplo, a do mês passado foi de cólicas, a próxima vai ser de como aumentar a produção de leite. E tem também aulas extras com uma incrível, maravilhosa pediatra, Larissa Dutra, que fala sobre cuidados com recém-nascido, distúrbios gastrointestinais, rotina, higiene do bebê. Temos a aula que é muito boa também com a Thais Gesteira, que é a consultora de alimentação, e ela vai te ensinar tintim por tintim. O que você faz se machucar, tipos de bico, posição, pega. Essa aula, ela vale ouro mesmo, já ajudou diversas alunas que assistiram, assim, depois que pariram, naqueles momentos que tá tudo nebuloso. Tem uma aula maravilhosa com a nossa doula Raquel sobre manejo de dor no parto. Então, ela vai te ensinar posições, respiração, alívio, preparar a sua rede de apoio que vai estar com você no parto para te ajudar nisso. Tem também aula de dança para grávidas. Então, se você precisa se mexer, se você precisa de ajuda para fazer exercício físico, é só dar o play e fazer a aula junto com a Aline Saliva, que estava grávida, inclusive, quando ela deu essa aula, da pequena Malu. E aí você faz a aula junto com ela para você se soltar, se manter ativa, se conectar com o seu bebê. E tem também aulas de atividade física, treino para você fazer com a Evelyn Romero, que é personal trainer de gestantes e também estava gestante quando ela gravou. Então, ela faz um treino junto com vocês para vocês se moverem, se movimentarem durante as aulas. E ainda tem de bônus aqui o Comida para Fertilidade. Então, se você está tentante, você vai assistir também o Comida para Fertilidade. Ó, a Larissa Dutra é maravilhosa, ela é mesmo uma querida. Também deu aula grávida. Eu adoro que as nossas aulas extras, quase todas as convidadas estavam grávidas quando elas gravaram as aulas extras pra gente. Amei, muito completo. Juliana, eu tenho certeza que você vai amar. As nossas alunas do Mamãe Leve também têm acesso a um grupo do WhatsApp em que elas tiram todas as dúvidas comigo e aí eu respondo. Elas mesmas também têm um grande companheirismo uma com as outras, né? Quando tem alguma promoção, tem aviso, né? Ai, olha, tal produto do enxoval, tudo isso. As aulas extras também sobre sono, enxoval, todas vão para o nosso Mamãe Leve agora, né? Sobre saúde emocional, como aulas extras. E é isso, todo mês a gente está aí com aulas online para acompanhar vocês, para ajudar vocês a terem um puerpério maravilhoso, um parto maravilhoso, uma gestação cheia de bem-estar e um bebê saudável, tranquilo. Além disso, as mamães do meu curso também têm desconto no Neném Comilão. Então, quando começar a introdução alimentar, você vai poder comprar com desconto e eu vou continuar acompanhando esse bebezinho que eu adoro, desde a concepção até 2 anos de idade. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o Mamãe Leve, podem comentar aqui ou podem mandar lá no chat. De novo, esse cupom de desconto Baby 10 é até hoje, às 23h59. Amanhã ele já não está mais válido, mas se a gente ainda tiver kits, e eu estou tentando com os fornecedores, mas eu não sei se eu vou conseguir mais kits, é, eles ainda vão estar disponíveis. Eu acredito que a gente ainda tem cerca de 20 kits disponíveis que vão ser enviados para vocês com muito amor. Ah, não, temos 33, então ótimo. É, adorei a aula, disse a Janaína, que bom, Janaína. E essa aula vai ficar gravada, se você chegou mais tarde, ela vai ficar gravada durante uma semana, até a gente fechar a Baby Week mesmo, lá no YouTube. Então você pode voltar e ver as coisas com calma desde o começo. Qual o período de validade dos cursos? Acabei comprando logo o Neném com Milão também. Juliana, fica tranquila. Eu vou expandir o Neném com Milão para que o seu bebê tenha acesso dos 6 meses até os 2 anos de idade, que é o período da introdução alimentar. Então, o Neném com Milão tem 1 ano e meio. Já que seu bebê ainda não nasceu, é só você falar: Marina, o bebê nasceu, agora o bebê tem 6 meses, você pode expandir, aí eu expando o acesso. O meu objetivo é ajudar os meus pacientes agora na forma online, é acompanhar vocês, é te dar os recursos, né? Então, eu expando os.
os acessos para o neném com milão, para você conseguir o período todo. E o da grávida também é 9 meses de gestação mais 3 meses de puerpério, né? Então é 12 meses. Mas, de novo, se você está tentante ou se você tem uma perda gestacional, a gente sempre expande para que a partir do positivo você tenha 1 ano de acesso. Então, Julia, é isso, 1 ano de acesso, mas sempre com uma consideração para que você tenha do positivo ao puerpério. 9 meses de gestação mais 3 meses do puerpério. Pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar no chat do WhatsApp. E também lá no YouTube, quando isso for postado, você pode comentar. Estamos aqui para ajudar sempre vocês em todas as fases da maternidade de vocês. Essa semana foi muito legal, porque eu tenho certeza que comigo e com as outras especialistas que estavam aqui, a gente conseguiu passar muito conhecimento prático para vocês. E é isso que eu quero, transformar as próximas gerações, desde a concepção, com mais saúde, com mais qualidade de vida, bem-estar. Nesse momento tão sensível que é a gestação. E quero acompanhar vocês também gravidinhas, porque eu sei como é estar grávida, eu sei o que é precisar de uma rede de apoio, eu sei o que é precisar, eu sei o que é ter super enjoos e PREMs, e eu sei o que é ter um puerpério. E eu gostaria muito de ter tido isso durante as minhas primeiras gestações, principalmente a primeira. E depois eu fui aprimorando tudo isso à medida que eu fui tendo gestações, estudando mais, me especializando mais nesse assunto, né? A terceira, por exemplo, que foi quando eu gravei o Mamãe Leve, as primeiras aulas do Mamãe Leve, foi muito melhor, justamente por isso, porque eu tinha todas essas ferramentas, todo esse conhecimento. As minhas aulas foram sensacionais. Que bom, Tatiane. Tatiane, Deus abençoe o seu parto de gêmeas. É você mesmo, não é? Eu decorei esse nome certo. E que seja um puerpério tranquilo. Deus abençoe todas vocês, meninas, as que estão tentando engravidar, as que já estão grávidas, as que estão com um nenezinho bem pequitinho no colo que estão ouvindo essas aulas. Que seja um momento muito gostoso e que a família de vocês seja feliz, tranquila, cheia de leveza e bem-estar. As aulas foram incríveis, foi incrível. Que bom, gente, que bom. Eu vejo vocês na próxima, então. Beijo, tchau.